Dia 31 de agosto e 1º de setembro vai acontecer em São Paulo o 12º Congresso Brasileiro de Radiestesia, Geobiologia e Radiônica. Esteja conosco! Olá pessoal, tudo bem? Então, eu como havia me comprometido com vocês, nós vamos fazer uma série de vídeos, e essa série de vídeos relacionados à radiestesia, geobiologia, radiônica, ela tem duas funções. Claro, primeiro, dar a você um pouco mais de informação a respeito dos temas relacionados à radiestesia, geobiologia e radiônica. E aproveitar para fazer um convite para que você participe. Esteja conosco no dia 31 de agosto e 1º de setembro em São Paulo, no 12º Congresso de Radiestesia, Geobiologia e Radiônica. Tá bom? Então, aqui embaixo, aqui na descrição do vídeo, aqui, ó, aqui embaixo, você vai encontrar o link, que é o link do nosso site, onde tem lá o banner do evento. Você pode fazer sua inscrição, tranquilo, sem o menor problema. Tá legal? E hoje nós vamos falar de um tema que vai ser falado no Congresso com bastante profundidade, vai ser falado no Congresso com bastante propriedade por pelo menos 3 palestrantes, vão falar cada um dentro da sua área de atuação, vão falar um pouquinho sobre gráficos em radiestesia. Tá muito bem, tá? Deixa eu começar com vocês dando pelo menos uma retrospectiva histórica, um breve histórico a respeito do que seja gráfico em radiestesia. Tem gente que está começando agora, e nos grupos de discussão sobre radiestesia existe uma série de perguntas, e essas perguntas têm a ver com os mitos e verdades a respeito do uso de gráficos em radiestesia. Tá? Então, eu quero trazer não uma mensagem definitiva e uma verdade absoluta. Longe de mim isso. Tá? Eu não tenho esse feitio. Tá? Eu apenas quero trazer, com relação ao tema de gráfico, nessa nossa mensagem de hoje, nesse nosso vídeo de hoje, uma reflexão sobre o tema. Primeira coisa, no nosso vídeo anterior, se você quiser, você pode dar um pulinho, tá na sequência, né? O vídeo anterior a respeito de radiestesia, arte e ciência. Gente, a radiestesia não é uma prática simples. Ela pode ser simples na sua concepção, no seu arranjo externo, né? Mas ela, em essência, ela é extremamente complexa. Não é complicada, ela é complexa. São palavras que têm uma similitude, né? Mas tem uma sutil diferença. Então, a complexidade da radiestesia, ela reside no fato de que o operador precisa ter muito bem claro aquilo que ele quer, né? Porque durante muito tempo a radiestesia, antes dos gráficos, né, era uma radiestesia de certo e errado, sim e não, harmônico, desarmônico, alguma coisa nesse sentido. Tá? O pêndulo girava para a esquerda, o pêndulo girava para a direita, a forquilha virava para cima, a forquilha virava para baixo, aí depois o dual rod abria, fechava. Então esse aspecto binário da radiestesia, quando chegou os gráficos, quando a prática foi para um outro nível. O que significa ir para outro nível? Todas as vezes que você precisa de uma resposta para novos problemas ou para problemas de alta complexidade, muitas vezes o conhecimento que você tem, a prática que você detém, é insuficiente para você ir para o próximo nível. É insuficiente para você solucionar estes problemas que aparecem, ou são problemas novos, ou problemas de alta complexidade. Tá certo? Então, os gráficos, quando apareceram, foi um pouco em meados da Segunda Guerra Mundial, né? Mas mais precisamente, isso é um fato que
está muito mais bem documentado, que foi na Bélgica com os irmãos Servran em meados dos anos 1950. Tá? Eles apresentam esse grupo de trabalho de radiestesistas, eles discutiam problemas onde a resposta não era mais este ou aquele, sim ou não. A necessidade de quantificar valores, de analisar resultados, de encontrar múltiplas respostas sobre um determinado tema. Eu vou te dar um exemplo contemporâneo de múltiplas respostas. Nós temos basicamente 7 centros de força, 7 chakras. Você vai precisar fazer uma análise quantitativa do nível vibratório deste centro de força e do nível qualitativo da ação interventiva, da ação operativa desse centro de força. Isso você não pode fazer perguntando sim e não, fazendo perguntas de sim e não na tua prática radiestésica. Você precisa quantificar, você precisa separar essas vibrações, analisá-las individualmente e até num segundo momento quantificá-las. Então você precisa de uma tabela para isso, você precisa de um gráfico. Tá? Então a partir dos anos 50, foi 54, 55, alguma coisa nesse, já se vão mais de 60 anos, tá? Da minha época, tinha uma publicação emanadas desse grupo na Bélgica, chefiada pelos irmãos Servran, Félix e William Servran, grandes radiestesistas. Eles tinham um opúsculo, uma brochura, chamado Exodescent, tá? Que na tradução mais literal, era experiências, documentação, instruções sobre a nova ciência de interesse da radiestesia. Então, todas essas experimentações eram ali documentadas e desta brochura, deste jornalzinho, né, Exodescent, ele nos brindou com informações que nós a utilizamos até hoje. Cabe ressaltar que essas informações, em alguns momentos, foram modificadas, foram deturpadas e até como a gente diz em religião, foram vilipendiadas, né? Mexeram no sagrado. Tá? Então, inicialmente, os gráficos eram gráficos semicirculares. Está aqui, ó. Eu vou deixar um gráfico para você, um gráfico semicircular. Você que pratica radiestesia, claro que você sabe. Mas para você que está começando agora, que talvez esteja me assistindo pela primeira vez, enfim, a quem eu recomendo, se você gostar ou estiver gostando do nosso trabalho aqui, por favor, deixe um like, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho para que todas as nossas edições e publicações você seja avisado em primeiro momento. Uma outra coisa que eu estou sempre falando aqui é que o nosso canal ele tem um crescimento orgânico. Eu não tenho cacife, tampouco, jamais faria uma coisa dessa porque não acho legal. É ficar comprando tráfego. Então, o crescimento orgânico do nosso canal é por você. Tá? É quando você tem a delicadeza, a gentileza de recomendar o nosso vídeo para uma pessoa do seu círculo de relações que tenha um interesse comum sobre o tema. Tá certo? Eu sempre procuro trazer novidades, procuro discutir as coisas de uma maneira bem conservadora, até certo ponto. Tá? Sem dar cotovelada, sem esse... Eu já fiz muito disso, hoje não mais. Talvez se você for olhar alguns vídeos antigos, você vai ver o Flávio no confronto. Tá bom? Mas hoje não mais. Muito bem. Então, esses gráficos semicirculares, de novo aqui, ó, aqui de novo, gráfico semicircular, isso. Eles são separadores de vibração. Em cada uma dessas direções existe uma informação. E esta informação ela é carregada de algumas
coisas que até então não se discutia na confecção desses gráficos, né? Por que esta informação precisa estar nesse determinado ângulo? E essa informação, por que ela precisa estar nesse determinado ângulo? Daqui a pouco eu vou te dar a justificativa quando a gente for falar de Jean de Laffoy, tá? Que é um autor que veio para trazer uma questão convergente sobre este assunto em particular, tá bom? Então, a partir do momento que a partir do momento que os gráficos apareceram, né, os gráficos semicirculares apareceram, houve então um upgrade no aprendizado da radiestesia, e nós passamos agora, a partir deste momento, o radiestesista que ficava fazendo a pergunta era um radiestesista, era um radiestesista primário, né, era das antigas. Então, hoje, tá, eu falo isso, inclusive, falo pelos meus alunos, e os meus alunos falam por mim. Eles já sabem, o radiestesista que faz pergunta não sabe o que está fazendo. Olha que ousadia minha. O radiestesista que faz pergunta não sabe o que está fazendo. Se você sabe o que você quer, o movimento pendular, ou quer seja o movimento simples do pêndulo através do seu ângulo e diâmetro, ou o movimento lateralizado em cima de uma régua, e que vai marcar um determinado ponto, ou angulação em cima de um gráfico, já te dá aquilo que você efetivamente está procurando. A partir dos anos 90 aconteceu um negócio que eu me sinto perfeitamente tranquilo para dizer que nós fomos os protagonistas desse trabalho. Muito bem. Nessa época, eu e meu amigo Marcelo Altoff, nós éramos sócios no Instituto Magnus, e nós começamos a discutir a respeito dessa questão do uso de gráficos. E começamos nessa discussão a desenvolver não só os gráficos, mas as chamadas pranchas radiestésicas. Agora, a prancha radiestésica com um novo olhar, obedecendo alguns critérios técnicos, que eu vou explicar daqui a pouco para vocês. E agora ela tinha um caráter muito mais de maior especificidade, que dentro de uma prancha nós poderíamos encontrar não só os espaços destinados para um determinado tipo de análise. Essa prancha se destinava a uma atividade específica. Por exemplo, a prancha de floral. Eu vou mostrar para você aqui, ó, tá? Isso, essa aqui é a prancha de floral. Olha como é que ela foi configurada. Percebe? Agora ela já não tem mais um caráter semicircular. Ela tem um caráter linear. Por que essa prancha tem um caráter linear? Porque na busca de uma essência floral, o cérebro, ele tem, principalmente o cérebro ocidental, ele tem uma característica neurofuncional de linearidade, da busca da esquerda para a direita, de cima para baixo. Tá certo? Então essa prática, essa dinâmica neurológica, essa dinâmica cerebral, nós passamos agora a colocar isso num desenho. Ou seja, esse já não mais um gráfico semicircular, exclusivamente separando vibrações, mas uma prancha onde ela mostra uma tela como o nosso cérebro funciona. Tá? E exatamente esse gráfico foi o primeiro que nós fizemos e foi motivo de um tema de pós-graduação na universidade. Isso está documentado, datado e referendado tecnicamente, academicamente, né, que foi muito bem recebido pela academia, e a orientação, inclusive, foi feita por um professor que tem um profundo conhecimento, não só sobre física e outros temas, mas um profundo conhecimento sobre neurociência. Achou aquilo fantástico. Muito bem. Esse gráfico, ele não só denota a forma como o cérebro funciona, a tela mental do cérebro plasmada num gráfico agora, mas ela representa
a forma como o Dr. Edward Bach desenvolveu o encaminhamento do diagnóstico em terapia floral. Eu vou mostrar para você de novo a prancha aqui, ó, tá? Se você perceber, do lado esquerdo da prancha, você vai encontrar os estados afetivos. E do lado e na frente de cada estado afetivo, as essências florais que são aplicadas para o reequilíbrio dessa condição. Então a busca radiestésica, ela não mais agora vai depender de um sim ou de um não, ou coisa que o valha, tá? O movimento pendular, muito embora na prancha apareça esse movimento para a direita como sim e para a esquerda como não, é para quem já está trabalhando com a prática radiestésica anterior e clássica e vai para esse outro nível agora. Bom? Então quem tem manejo com essa prancha sabe exatamente daquilo que eu estou falando. Tá bom? Você gostou da prancha? Você gostou da prancha? Pô, que legal. Então vamos fazer o seguinte, eu vou deixar aqui embaixo um link com o PDF da prancha de radiestesia floral. Tá bom? Tá, é a prancha frente e verso, ela é bem explicativa, é bem bacana. Você pode imprimir essa prancha e num papel um pouquinho mais grosso, pode mandar fazer uma laminação, fica bem bacana, você pode usá-la no seu trabalho. Com um detalhe: se você não for um terapeuta floral, essa prancha não vai servir para nada. Então, a prancha radiestésica, o gráfico radiestésico, na sua essência primária, como primeiro gráfico de diagnóstico, gráfico de análise, você tem que, de forma pré-concebida, entender e conhecer aquilo que você está analisando. Não adianta nada eu, por exemplo, fazer uma análise de remédio homeopático, um gráfico semicircular, quer seja de floral, de homeopatia, se eu não tenho conhecimento sobre esse assunto. Porque o meu plano mental, o meu banco de dados, ele não vai conseguir, ao visualizar aquela prancha, ele não vai conseguir fazer a interlocução com aqueles dados contidos na prancha e o meu banco de dados. Tá certo? Tendo em vista que a prática radiestésica é do indivíduo com ele mesmo. Fique certo de que a radiestesia mental, eu já comentei isso no vídeo anterior. Tá bom? Muito bem, então. Então, posterior a isso, eu tive a grata satisfação de verificar que outros pesquisadores tiveram a delicadeza de dar continuidade a esse trabalho dentro das suas áreas de atuação. Eu quero fazer uma referência aqui a um trabalho surpreendente, desenvolvido pelo Marcelo, que foi meu sócio. Hoje ele está seguindo um trabalho dele de uma qualidade, de um zelo, de um cuidado, e a base de análise, a base de diagnóstico, a base de tratamento se baseia na prática radiestésica. Então todo o trabalho da alquimia da consciência, que é um trabalho primoroso do Marcelo Althoff, alquimia da consciência, checa esse nome aí, eu vou escrever aqui embaixo, alquimia da consciência, é um trabalho primoroso, e o Marcelo utiliza para a sua análise não mais gráfico semicircular. Tem um ou outro gráfico semicircular ali dentro do contexto, mas o processo de análise é baseado numa prancha. Numa prancha onde o cérebro do alquimista, do agente de transformação, ele treina o indivíduo de tal forma que todo o seu processo psicomental e espiritual está, eu ouso dizer espiritual, porque ele tem essa conotação, tá? Ele está printado em uma tela, em um gráfico, em uma prancha, ou várias, tem mais de uma. É um trabalho primoroso graças a esse conhecimento. Nós desenvolvemos isso preliminarmente para coisas mais específicas, terapia floral, cromoterapia, radiestesia clínica e tal. Foi uma coisa que nós fomos desenvolvendo com o nosso trabalho de pesquisa, o nosso trabalho de experimentação, e depois ele desenvolveu para a área dele. E eu tenho, no meu trabalho, hoje, por exemplo, trabalho de rio doraco, cromopuntura,
tem umas pranchas de análise de pontos de acupuntura, acupuntura de 5 elementos, e vai por aí afora. Tá? Mas, só para você começar, vou deixar aqui embaixo um link para você pegar alguma coisa, pegar a prancha de terapia floral. Depois tu me conta, claro, me passa um e-mail, tá aqui, ó, um e-mail que você pode me passar. Você vai ficar sacado nesse assunto, você vai adorar conhecer um pouco mais sobre isso. Tá, quando eu falo para você conhecer um pouco mais sobre isso, eu me remeto à possibilidade de você fazer parte de grupos de estudo, esteja junto com pessoas que de tempos em tempos se reúnem para falar sobre esse tema de forma academicamente correta. Então, o programa do 12º Congresso de Radiestesia, Geobiologia e Radiônica, que vai acontecer no dia 31 de agosto e dia 1º de setembro, ele tem essa conotação. Eu estou fazendo esse vídeo justamente para, no entremeio da nossa conversa, eu falar isso para você. Para que você faça a sua inscrição, para que você esteja conosco nesse trabalho, porque isso é super, super legal. Tá? Da mesma forma como eu estou falando essas coisas para você aqui, você vai ter a possibilidade de discutir não só esse assunto comigo, com mais outros 2 ou 3 palestrantes lá no dia, como também essa coisa da gente estar junto. Quando a gente está junto, a gente tem a possibilidade de fazer a revolução cultural. E é isso que a gente está pretendendo ao longo desses anos todos com a Associação Brasileira de Radiestesia, Geobiologia e Radiônica, é criar esse convívio para que a gente faça essa revolução cultural, para que a gente mexa na linguagem, para que a gente atualize conceitos, para que a gente tire de uma vez por todas essas coisas de mito que envolve a radiestesia e ficarmos com aquilo que efetivamente é verdadeiro. Tá certo? Muito bem, então. Então, depois de 1950, da década de 50, que os irmãos Cervrans desenvolveram esses gráficos de análise, que são gráficos semicircular, surge no panorama literário na França, nos anos 70, um autor chamado Jean de Laffois. Eu não consegui encontrar nenhuma fotografia, nenhuma documentação que prove a existência desse indivíduo. Tá? Ele tem a primeira obra dele foi Ondas de Vida, Ondas de Morte, tá? Onde Vie, Onde Mort, que foi publicado pela editora Lafon, na França, e a tradução desse livro foi editado em português pela editora siciliana, e a tradução não está lá grande coisa, tá? Mas tudo bem, o livro está bom, dá para encarar. Como o autor não tem nenhum compromisso com aspectos literários, é mais uma monografia, onde ele demonstra e explicita as suas experiências, Ondas de Vida, Ondas de Morte, tá? Ele introduziu uma nova maneira do uso dos gráficos. Tá? E essa nova maneira do uso dos gráficos deu origem a gráficos outros, tá? que vão não só para a parte de análise, mas também para dinamização e valorização, para reequilíbrio de ambiente, gráficos emissores, gráficos aplicados em magia e proteção espiritual e outras tantas coisas. Tá certo? Quando eu falo que eu não tenho nenhuma referência, se alguém tiver uma fotografia do Jean de Laffois, eu adoraria. Tá? Eu entrei em contato com a editora na época, foi em 1970. Tá? Eu sempre gostei de conhecer, de ter as coisas, de ter um bom acervo, um bom arquivo. Eu tenho uma excelente biblioteca do tema, especificamente radiestesia, geobiologia e radiônica, geologia, ciência, física, tenho tudo isso muito bem organizado aqui na minha biblioteca. E o livro do Jean de Laffois, ele não tem uma referência de um indivíduo. Pois muito bem. Eu falo, lendo o livro no original, ele se parece muito com a métrica do Jean Gaston Bardet. Jean Gaston Bardet foi um
engenheiro, arquiteto francês. Ele até esteve no Brasil também nessa época, nos anos 70. Ele foi uma pessoa que deu algumas sugestões para dar organizar o aspecto urbanístico no Brasil, enfim, mas isso é um assunto para um outro momento, né? E o Jean-Gaston Bardet escreveu uma obra que eu considero uma obra católica fundamentalista, mas uma obra de um imenso valor, tá? De um imenso valor técnico, chamado Mística e Magia. Eu tenho um pouquinho de leitura, por ser uma obra técnica, a leitura do francês ela é uma leitura um pouquinho mais fácil. E a métrica do Jean-Gaston Bardet é a mesma métrica do Jean de La Foix, lendo os dois no original. Então eu sempre digo, e aí ninguém ainda me refutou, ninguém ainda me contradisse sobre essa afirmação, que o Jean de La Foix é um alter ego de Jean-Gaston Bardet, certo? Tendo em vista que todas as citações ligadas a essa obra estão elas são muito confluentes nos dois textos, tá? A obra de Jean-Gaston Bardet é uma obra mais extensa, tá? Tendo em vista que ele é um homem de muitas letras, enfim, uma pessoa intelectual, um homem muito bem relacionado no mundo, já é falecido, inclusive a sua filha hoje mora em São Paulo, né, a quem eu tenho sempre um carinho muito grande por ela e tudo mais. Muito bem. Então, dito isso, eu vou discutir com vocês agora um pouco a respeito de mitos e verdades a respeito de gráfico. Então, daqui para frente agora, eu vou ser um pouquinho cuidadoso com a minha... Vou falar desse jeito, porque eu provavelmente vou me confrontar com alguns radiestesistas. Tá? Quando eu digo me confrontar, não significa que eu vou brigar ou que eu vou dar cotovelada. Eu sempre parto do seguinte princípio. Se você está dizendo que alguma coisa funciona com você, então diga que isso funciona com você. Por outro lado, se você incita, cutuca alguém para fazer o que você faz, com base exclusivamente na sua experimentação, e o outro vai fazer e não consegue repetir aquilo que você fez, nós estamos com um problema. Tá? Aquilo que você está fazendo está errado e a linguagem que você está usando está equivocada. Está claro isso? Aquilo que você está falando para a pessoa fazer não vai acontecer com ela, só acontece com você. Eu estou me baseando na real possibilidade de que você está dizendo a verdade. Quando eu digo você, é quem provavelmente vai ouvir esse vídeo e chegar aqui e nós estamos a mais ou menos 20 minutos, vai chegar nesse ponto do vídeo aqui e vai ficar com um pouquinho de coceira. Tá certo? Então, aguenta aí. Tá? Então, o que é mito, o que é verdade? Tá? Vamos enumerar alguns mitos e verdades, então? Vamos lá. Primeira afirmação. Gráficos em madeiras e serigrafados são os melhores. Isso é verdade. Não tenha dúvida disso. Em função da massa. Mito, é mentira. Existem gráficos que funcionam impressos em papel, laminado, e que funciona sem o menor problema. Por que é que os gráficos em madeira e serigrafados são os melhores? Por uma única e exclusiva razão. Eles são robustos. Eles têm isso aqui, ó. Isso aqui é um gráfico em madeira e serigrafado. Tá bom? E este mesmo gráfico aqui, eu tenho esse gráfico aqui que eu ofereço para os meus alunos, que é um biômetro, tá? E ele tem mais outras escalas. Tá? Este gráfico aqui é em PVC, que é com impressão em PVC hoje, nem mais se faz serigrafia, impressão em PVC, que funciona exatamente igual, tá? Exatamente igual, baseando no princípio que ele é um gráfico de análise.
E por que o gráfico de papel é ruim? Porque o gráfico de papel é ruim, porque se cair água ele vai borrar, ele dobra com facilidade, você não pode carregar para qualquer lugar, ele é limitado nessa questão. Então, não é por uma questão de massa, ter mais volume é melhor. Mentira! Mentira! Isto é mito! Tá? Então você vai ter que me provar que isso é verdade. Os gráficos de madeira serigrafados, os gráficos em PVC, com impressão a laser, ou com impressão, já tem até impressão em 3D, são os melhores. Por quê? Porque eles são robustos. Porque eles são fáceis. Você pode pegar isso aqui, enfiar embaixo do braço e ir para o meio. Você leva isso aqui, por exemplo, para o campo, para um ambiente, para um lugar onde tem um ambiente mais hostil, um ambiente de vento, por exemplo. Você vai com um gráfico de papel, ele fica balançando. Agora, um gráfico como esse aqui, para você trabalhar no campo, poxa vida, ele é sensacional. Ele é ótimo para isso. Mas não porque não é em função da massa dele que ele é mais preciso ou mais funcional. É porque ele é robusto e ele tem a rigidez mecânica dele. Então não é o peso dele que é a massa que vai fazer com que ele seja bom. Tá correto isso? Tá bom. Os gráficos grandes de 30 por 30 ou 50 por 50 são melhores que os pequenos. Isso é verdade? Verdade. Tá? Verdade verdadeira. Tá? Por quê? As dimensões contribuem para uma melhor leitura, para uma melhor visualização. Você tem um gráfico pequenininho, tá? No tamanho 10 por 10, 15 por 15, tá bom? O que acontece quando você vai fazer uma análise ali? Você está num espaço muito pequeno para você poder fazer uma análise mais crítica. Tá bom? Agora você tem um gráfico no formato 30 por 30, 50 por 50 já está saindo da tela aqui. Gráfico 50 por 50, que é um gráfico onde você tem o teu campo visual, que é, por exemplo, as pranchas radiestésicas que nós utilizamos, ela tem exatamente esse tamanho, tá? De 30 por 40, por exemplo. Um gráfico com esse tamanho, ele tem um espaço de trabalho extremamente confortável. Então essa coisa do tamanho é realmente verdade. Eu posso fazer um gráfico grande impresso em madeira, posso fazer um gráfico grande impresso em PVC, posso fazer um gráfico grande impresso em papel laminado, ou posso fazer um gráfico grande impresso em papel simples. Todos eles vão funcionar do mesmo jeito. Qual que é melhor? Aquele que é mais duro, aquele que é mais robusto, ele tem mais durabilidade. Então essa é a verdade, tá bom? Gráfico agora é a história que o Jean de La Foix começou a colocar. Os gráficos, dependendo do tipo de aplicação, eles têm que ser alinhados com o norte-sul magnético. Eu nunca consegui, e olha gente, hoje eu tenho mais de 2.000 alunos, só de radiestesia, tá? Eu tenho cerca de 8.000 catalogados, mas de radiestesia, mais de 2.000. A não ser aqueles que eu tenho alunos que são crentes, tá? Talvez até você esteja me assistindo agora. Quando eu digo que são crentes, são aquelas pessoas que levam o assunto ainda dentro do campo esotérico. E está tudo certo, tá? Desde que você faça um trabalho honesto. Não tem problema nenhum. Não tem problema algum você ter essa pegada, tá bom? Então tem gente que gosta de ter se orienta para o norte magnético, fica até virado na coisa. O que é que tem de verdade nisso? Tá? Para mim isso é mito. É mito, tá? Muito bem. O que tem de verdade nisso? A questão de uns 10 anos, mais ou menos, esteve aqui no Brasil o professor Lufrio, Lildeogário Lufrio Dias. Tá? Ele é um geólogo cubano e ele apresentou um trabalho a respeito dos níveis de radiação do nosso corpo, baseado na direção relativa que nós temos com o norte magnético. E ele foi fazendo essas medições, é um trabalho muito interessante, e esse nível de radiação radial que ele observava, fazendo a mensuração da intensidade de corrente elétrica que circula pelo nosso corpo, baseado na nossa
direção, tá? Um trabalho super interessante, eu percebi uma coisa, pera um pouco, aqui está o pulo do gato. E eu comecei a fazer o teste de análise agora, mantendo uma posição relativa com o norte magnético sempre constante. De onde eu estou agora, o norte magnético fica a aproximadamente 30 graus de onde eu estou sentado. Ele fica nessa direção aqui. Então eu trabalho radiestesicamente permanentemente nesta direção. Nessa direção, que é uma direção aproximadamente nordeste. Uma direção a nordeste. Eu sempre trabalho nessa direção. Absolutamente sempre trabalho nesta direção. Então, toda a minha condição vibracional, todo o meu influxo vibracional mental, todos os meus comandos psíquicos estão alinhados e ajustados para essa direção. Há muito tempo. Porque é aqui que eu trabalho há muito tempo. Bom, excepcionalmente, quando eu vou ao campo, quando eu vou para uma análise de ambiente, de análise de residência, de moradia, de organizações, ou mesmo, repito, de um terreno, eu procuro ficar alinhado com o norte magnético. São essas duas condições. Se eu estou aqui no meu escritório, aqui no meu local de trabalho, essa é a minha direção. Estou aqui olhando para você, essa direção é a direção noroeste, tá bom? Com uma variação de aproximadamente 30 graus. Noroeste é 45, mas eu estou falando só para você ter referência. Então, para cá está o norte magnético. Eu não trabalho virado para cá, eu não tenho essa condição. Tá? E aquela necessidade que o Jean de Laffois disse, de a gente colocar uma bolinha preta em cima e uma bolinha branca vazada embaixo, isso substituiria o campo magnético, chamando isso por um campo chamado campo artificial de fora. Durante um tempo eu usava esse artifício nos meus gráficos, nas minhas pranchas radiestésicas. Hoje não mais. Tá? Só que eu instruo o meu aluno a quando for trabalhar, escolha uma direção na sua casa, no seu escritório, no seu consultório, onde você vai permanentemente trabalhar numa mesma direção. Nós não temos condições de nos alinhar com o norte magnético, às vezes por inúmeras razões. Tá? Por inúmeras razões. Tá? Você está sentado aqui, o ambiente onde você está sentado, às vezes é um ambiente um pouquinho restrito, você não consegue se virar para o outro lado. O ambiente cômodo é neste lado aqui. Então é a partir daqui que você vai, você fica, e aqui você segue por aqui. Tá legal? O fato de você utilizar a bolinha cheia e a bolinha vazada, eu vou te mostrar o que é um campo artificial de forma. Olha aqui, ó. Isso aqui, ó. Bolinha cheia em cima e bolinha vazada. Isso te dá a possibilidade de você ficar variando de posição. Toda vez que você vai trabalhar, você pode trabalhar em qualquer posição. E trabalhar em qualquer posição, principalmente para quem está fazendo radiestesia física, essa questão da direção é muito importante. Porque dependendo de como você estiver alinhado com o campo magnético, a tua condição de radiação, a tua condição de sensitividade fica alterada. Quem estuda geobiologia sabe do que eu estou falando. Tá bom? Em outro momento eu vou preparar um vídeo sobre isso, especificamente sobre geobiologia. Mas essa questão da direção. Nós estamos falando de gráfico. Tá bom? Então, você está com o teu gráfico, mantenha sempre a mesma direção. Não se fie de recursos artificiais para você fazer aquilo que é inerente à condição funcional, orgânica, tá? Do seu corpo. Combinado? Esse é um fator. Então, essa coisa da bolinha, isso para mim é mito. Ok? Eu não sei em que o Jean de Laffois se baseou para fazer este tipo de afirmação. E olha só, ele fez essa afirmação e todo mundo saiu correndo atrás e replicando esse tipo de procedimento, e simplesmente isso virou uma igreja, isso virou uma crença, e ninguém justifica essa história. Ninguém fala isso. Tá? Existe uma história aqui em Santa Catarina, que com o passar do tempo, as tainhas, as pessoas que pescam tainha aqui, um dia a abundância desse peixe, né,
fez com que a abundância desse peixe, as pessoas levavam para casa, os pescadores levavam para suas casas, e na hora de assar, a sua esposa, né, que preparava o peixe, cortava o rabo do peixe. E aí ela foi ensinar isso para a filha, e quando foi preparar, ela falou: minha filha, corta o rabo do peixe e coloca na assadeira. E aí a filha falou para a filha dela, quando foi ensinar: mas corta o rabo do peixe. E a menina perguntou: mas por que a gente corta o rabo do peixe? Aí a menina falou: olha, vai perguntar para sua avó. E aí, porque eu não sei por que corta o rabo do peixe. Né? E aí a menina, a neta, foi visitar a avó e perguntou: vovó, a mamãe está me ensinando a assar tainha, realmente é muito gostoso, afinal de contas, por que a senhora corta o rabo do peixe? Ô, minha neta, é o seguinte, quando o seu avô era pescador, agora ele já é falecido, a gente era muito pobre. Então, a gente tinha uma assadeira muito pequena, e às vezes o seu avô pegava uma tainha muito grande. E para caber na assadeira, a gente cortava o rabo da tainha, às vezes até cortava a cabeça, para fazer com que a tainha coubesse dentro da assadeira. Essa era a razão. Ah, tá, mas a gente tem assadeira grande hoje em casa. Então, filho, então não precisa cortar mais o rabo da tainha. Então, essa história exemplifica muito bem por que você usa essa bola na frente e essa bola vazada embaixo? Porque o Jean de La Foix falou que é assim. E não apresenta uma justificativa para isso. Então eu tô me baseando numa experiência minha, uma experiência científica de um geólogo que apresentou um trabalho de mestrado, tenha o vigor e a força que teve, é um trabalho estupendo, consagrado mundialmente, e que esse fato de virar de um lado para outro nos permite alterar a nossa condição vibracional quando comparado com o norte magnético. Tá certo? Este é a razão pela qual eu venho me balizando a minha experiência nos últimos 10 anos. E claro, tenho convidado os meus alunos a agirem dessa forma e tirar as suas conclusões. Qual é a conclusão que eu tenho chegado? Que essa história da bolinha é mito, e que se eu trabalhar permanentemente numa mesma direção, seja ela qual for, com bola ou sem bola, eu vou ter um resultado mais assertivo ao longo do tempo. Diferente se eu trabalho num ponto, se eu trabalho no outro, se eu viro para um lado, se eu trabalhar radiestesicamente em lugares diferentes, eu vou ter resultados um pouquinho modificados. Não diferentes, mas um pouquinho modificados, e eu vou ter até um pouquinho de dificuldade em alguns momentos. Eu estou dizendo de mim, que sou um pouquinho mais bronco, um pouquinho mais ogro para essa questão perceptiva e sensitiva. Tá bom? Então, eu vou finalizar agora falando a respeito de alguns gráficos. Os gráficos de análise. Por exemplo, eu mostrei para vocês aqui o biômetro. O biômetro é um gráfico clássico que é indispensável para o radiestesista que trabalha com diagnóstico, quer seja diagnóstico clínico, quer seja o geobiólogo que trabalha com as organizações, com as moradias, com os terrenos e tudo mais. Tá bom? Tem o gráfico de nível de atividade elétrica do subsolo, atividade elétrica espontânea do subsolo, os gráficos de biocompatibilidade, as pranchas radiestésicas de toda a ordem, que eu já mostrei algumas para você aqui. Ok? Bom, daí para frente, nós temos um problema que vamos lidar com. Aí a gente vai, como diz o Jean de La Foix, vamos transitar em selva fechada em noite de lua nova. A gente tende a se perder na fumaça nessa hora aqui. Gráficos para dinamização e valorização. Este gráfico, ele tem, por exemplo, decágono. Decágono. Tá vendo aqui? Isso aqui, ó. Decágono. É uma figura de 10 lados. Foi proposta inicialmente pelos irmãos Cervrans, está na literatura, está na bibliografia do trabalho do Laboratório Cervrans da Bélgica.
Então ele, quando concebeu este gráfico, ele tinha um objetivo, que era a chamada materialização radiestésica, usada para testemunho. Então nós vamos ter uma palestra com o Paulo Senge, falando sobre materialização radiestésica no nosso congresso. Então ele vai dar uma aula para a gente sobre esse tema. Tá? Eu tenho algumas questões que eu quero compartilhar com ele, que eu quero fazer para ele. Quero que você esteja lá no dia 31 de agosto e dia 1º de setembro. Faço questão que a gente se encontre lá, faça a sua inscrição. Aqui embaixo tem o link para isso. Ele vai falar especificamente sobre esse gráfico. O que é o decágono, em essência? Ele é um gráfico onde você coloca sobre ele um testemunho. O testemunho nada mais é do que uma reserva vibracional daquilo que você quer pesquisar. O testemunho de um indivíduo pode ser, por exemplo, o nome do indivíduo. O testemunho de uma casa pode ser, por exemplo, o endereço dessa casa. Tá? Você pode fazer análise de uma marca. Então pode ser, por exemplo, o cartão de visita com o logotipo da marca, da empresa, e assim por diante. Significa que a partir do momento que você coloca esse testemunho sobre este gráfico, é como se ele consubstanciasse aquele material como sendo um holograma, algo que é a reserva vibracional daquilo que você quer pesquisar, daquilo que você quer analisar, tá bom? Então, eu acho que eu fui bem claro com relação a isso. Como é que se faz isso? Isso aí para quem os meus alunos têm uma rotina de como a gente executa essa tarefa. Agora, lembrando, atenção, olha aqui para mim, o decágono não funciona sozinho. Ou seja, você coloca o decágono, pega o testemunho, coloca o testemunho ali em cima e vai falar: o decágono pequeno demora mais, o decágono grande demora menos. Mentira. Isso é mito. É mito. A visualização daquele gráfico que tem um ordenamento chamado ordenamento áurico, a configuração dele, o raio pelo comprimento, o raio pelo lado, raio inscrito pelo lado, nos incita a um estado de divinização, como se aquilo fosse um útero divino, e dali se materializasse aquilo que a gente intencionalmente quer que aconteça. Tá bom? Então, é um trabalho psiônico. Tá? Ele não é um trabalho que acontece sozinho. Nada acontece sozinho. Nada acontece sem a intervenção do operador. Tá? Vamos lá agora. Esse aqui está intermediário, percebeu? O gráfico de dinamização e valorização. Tá? Então dá para lidar com um pouquinho de tranquilidade. Daqui para frente agora eu vou deixar para que você tenha um pouco de juízo ao trabalhar com eles. Os gráficos para reequilíbrio de ambiente e os gráficos compensadores. O bicho pega aqui também, tá? QT, escape, tricírculo, cruzatante e outros tantos que você coloca dentro de um ambiente, por exemplo, para bloquear radiação eletromagnética espontânea advinda do subsolo. Você coloca um gráfico para acabar com isso. Um gráfico que diminui a radiação eletromagnética advinda de um roteador de celular, de um roteador de internet, Wi-Fi, colocado na sala da sua casa ou nos seus aposentos. Isso é absolutamente mito. Isso não funciona. Isso não funciona. Se você quer ver se ver livre de ou quiser bloquear uma radiação advinda do subsolo por uma atividade elétrica espontânea, você tem que fazer um circuito sintonizado. Você tem que ter uma outra forma de reequilibrar isso aí. Você colocar um papelzinho com um grafiquinho embaixo da cama para isso, desculpa, eu não vou deitar numa cama como aquela. De forma absolutamente. Não e acabou. Ok? Então tá. Então eu não vou ficar discutindo cada um desses gráficos assim, não. Eu vou colocar você para raciocinar sobre isso. Tá? Uma radiação eletromagnética, uma radiação ionizante, por exemplo, são radiações que precisam
de um cuidado excepcional para isso. Gráficos emissores. Tá? Então, o gráfico emissor. Nós temos, por exemplo, um gráfico emissor aqui, que é o disco equatorial de Jean de Lavoie. Para este gráfico, esse gráfico tem uma função psicoativa também, ele precisa de ter uma massa, pode ter um volume, para que ele tenha uma ação, uma emissão de onda de forma, tá certo? Bem consistente, ela tem uma ação sintonizadora, e nós temos, vai ter a presença do Marcos Almeida, que é um geólogo, um grande estudioso da obra de Jean de Lavoie, um cara super foda nessa área, e ele vai falar sobre o disco equatorial. E como é que ele funciona? Não é uma coisa de qualquer jeito, não. Tá legal? Quando nós falamos de gráficos emissores, eu vou me remeter a um trabalho que eu vou fazer, que são as máquinas radiônicas virtuais, que a configuração aliada ao psiquismo do operador vai produzir uma ação não local. O que é uma ação não local? É a ação onde o objeto que nós queremos influenciar não está aqui e agora perto de você. Ele está à distância. Ou ele não está agora. Ele está antes ou depois. Ou você pode influenciar o passado ou pode influenciar o futuro. Então esse é um trabalho psicoativo, psicocinético. E depois os gráficos de magia e proteção, que aí, claro, são gráficos evocativos e que levam o operador a lidar com questões de reequilíbrio dentro de uma esfera extremamente sutil e subjetiva. Tá bom? Isso depende de cada um. Cada um destes gráficos, por exemplo, o selo de Salomão, o símbolo compensador de André Felipe, o símbolo místico com o nome do Criador, o nome do Cristo Jesus, ou Yahvé, seja como for, existem várias formulações para isso, tá? O bouclier dos irmãos Servans também, que são expressões gráficas, né? Expressões gráficas que evocam do operador uma atividade psíquica, por exemplo, de proteção, de bloqueio, de desobstrução, desativação, tá? De determinadas formas astrais, espectrais, espirituais que porventura possam estar produzindo algum tipo de malefício. Tá certo? Então, tá dado o recado a respeito de gráfico, e tudo que vier depois disso aí é mito, é lenda, vai mais devagar sobre isso. Tá legal? Eu vou ficando por aqui, recomendo, dá um pulinho aqui embaixo, lembra de dar um like aqui no nosso vídeo, isso é muito bom para que a gente possa crescer organicamente no YouTube. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para que você possa receber as nossas notificações em tempo real. E mais do que isso, se você puder recomendar este vídeo para uma pessoa do seu relacionamento, pessoas que fazem parte da sua lista, né, e que tenha interesses comuns, por favor, copie esse link, passe um e-mail, passe um WhatsApp, para que ela possa também desfrutar dessas informações, se é que você gostou. Tá bom? Eu espero encontrá-lo no nosso 12º Congresso de Radiestesia e Geobiologia, que vai acontecer no dia 31 de agosto, no dia 1º de setembro. Um beijo grande para vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!